Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma rápida revisão sobre a bioquímica do que vimos até agora. Vamos começar falando um pouquinho sobre a composição química da célula. Por que a gente estuda bioquímica, né? Porque a célula ela tem funções orgânicas e dentro dessas funções orgânicas a gente tem aí os componentes bioquímicos que executam diversas tarefas, que compreendem diferentes funções e que nós temos aí a função principal dos macronutrientes, que a gente vai conversar um pouco mais aí hoje, é de formar energia para o nosso corpo para que a célula possa sobreviver e executar as suas funções. Né? E lembrando que quanto mais diferenciada for uma célula, mais específica ela se torna. Então, uma composição química básica, né, de uma célula, a gente tem a água, os eletrólitos, que são chamados também de sais minerais, compreende os carboidratos, os lipídios, as proteínas e também os ácidos nucleicos. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os carboidratos, tá? E a gente vai conversar sobre a geração de energia. Recordando que para a gente gerar energia, a gente vai focar na formação de uma molécula fundamental, que é a formação do acetil-CoA. E a gente consegue formar essa molécula de acetil-CoA tanto por carboidratos, quanto por lipídios, quanto por proteínas. Tudo bem? Como o nosso organismo então consegue obter essa energia? Então ele vai obter através das macromoléculas, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai passar por os eventos do metabolismo, que são os processos catabólicos e anabólicos que vão quebrar estas moléculas e reconstruir posteriormente de uma outra forma como o seu organismo consegue compreender e utilizar para que a gente possa obter energia. Né? Então, o processo de quebra dessas moléculas, né, quebra as ligações entre os átomos de carbono e essas ligações são altamente energéticas. E já dessa quebra no processo de catabolismo a gente consegue já absorver energia. E a gente guarda essa energia nos transportadores de elétrons, que é o NADH e o FADH2, que também vão aparecer na nossa conversa de hoje. Então, para a gente falar um pouco mais, os carboidratos, né? Então, dos macronutrientes, os carboidratos eles são compostos orgânicos que são formados aí por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e a função desses macronutrientes, né, dos carboidratos, é de fornecer energia através do processo de quebra, né, que são as oxidações dessa molécula, e participação em algumas estruturas celulares, como por exemplo, na membrana das hemácias, a característica que dá os tipos sanguíneos, né, que difere os nossos tipos sanguíneos de A e B e o AB, e até mesmo O, é a presença ou não de determinados carboidratos presentes na membrana aí das hemácias. Tá? Os lipídios, outro composto aí que também, assim como carboidrato, vai fornecer energia, né? Vai estocar energia também. Tá? Os lipídios, eles são compostos que também são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, só que a gente organiza eles de forma diferente. Só que essas moléculas elas são insolúveis em água. Na verdade, muito pouco solúveis em água. Seria o melhor termo aqui para a gente conversar sobre os lipídios, né? E eles têm participação celular, como por exemplo a membrana plasmática das células é composta por lipídios, né? Aquela bicamada de fosfolipídio que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. E esses lipídios eles permitem na membrana plasmática que você mantenha o contato, né, na região apolar da molécula, ou seja, que é aquela região que você pode deixar isolada da água, que ela é hidrofóbica da água, isolando, né? Então formando ali um espaçamento, e você tem a região polar das moléculas de lipídio das membranas plasmáticas que permite com que você tenha aí um contato com o meio líquido.
né? Porque as nossas células elas entram em contato, né, com o meio líquido. Por exemplo, o meio interno das nossas células tem citosol, e citosol tem água, né? A gente viu ali os componentes químicos da célula um pouquinho antes. Então, além da participação celular, os lipídios também fornecem energia através do processo de quebra dessas moléculas. Tá? Só que para quebrar lipídio gasta também energia. Né? Então é um processo que ele é um pouco mais complicado, mas também vai gerar a molécula chamada de acetil-CoA para poder gerar energia. E também pode gerar um outro composto chamado de corpos cetônicos, que também pode ser utilizado aí como recurso energético, mas numa situação onde você não pode mais utilizar a glicose como o nutriente fundamental. E aí você passa a utilizar corpos cetônicos, como por exemplo um quadro de diabetes que está descompensado. As proteínas são compostos também formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, só que agora tem um nitrogênio na sua composição, né? E eles constituem cadeias de aminoácidos. Nós vamos juntando um aminoácido após o outro e organizando isso de forma bidimensional e tridimensional para formar as proteínas, né? E a estrutura das proteínas tem relação direta com a sua função. Se você perde a estrutura, você perde a função das proteínas. E as proteínas estão associadas aí com a estrutura celular, então a gente tem proteína que está associada à membrana plasmática, né, que permite com que você faça o contato do meio interno com o meio externo, que são as proteínas de canal, por exemplo. Você tem as proteínas que ficam mais superficiais e você tem aí as proteínas sinalizadoras também. Temos proteínas que atuam como defesa no nosso organismo, e a gente conhece essas proteínas como anticorpos e são extremamente específicos, tá? E são espécies específicos, né? Então, para cada espécie, nós temos anticorpos específicos que são produzidos, que o nosso organismo produz, à medida que a gente é exposto a um determinado agente patogênico, ou melhor, um agente agressor ao seu sistema de defesa. Atuam como transporte de íons e moléculas, fazendo aí o trabalho de canal, né? E também na catalisação de reações químicas. As proteínas elas atuam como enzimas, né? E elas aceleram as reações. A gente conversou aí um pouco sobre as enzimas e a gente viu que as enzimas elas têm aí a sua função associada a 3 situações: a manutenção de temperatura, a concentração do substrato e também ao pH, a manutenção do pH. A manutenção do pH da região onde essa enzima ela está localizada, ela é importante para que você tenha a função dessa enzima aí 100% funcionante, né? E essas enzimas, elas também são muito específicas para os seus substratos, né? Eles têm que encaixar num sítio ativo dentro da enzima para que as reações elas possam acontecer. Então as enzimas elas recebem o substrato, processam esse substrato, quebram e geram produto. A vantagem da enzima é que elas, por catalisarem as reações, elas permitem que as reações elas aconteçam num tempo hábil, né? E isso é vantajoso para o seu organismo. Então, nós precisamos manter o nosso pack de enzimas funcionante. E a gente precisa manter aí temperatura e manter pH, principalmente aí para as nossas enzimas funcionar, né? E o substrato que ela vai receber. A temperatura é importante porque quando você aumenta muito a temperatura, você desnatura as proteínas e ela perde estrutura e por isso perde a função. E a temperatura muito baixa também leva aí um processo de rompimento das interações que as moléculas têm e perde também a sua estrutura tridimensional. O pH ele equilibra ali o meio para você poder trabalhar. A gente falou um pouquinho sobre metabolismo, então vamos recordar então que o metabolismo a gente pode comentar, né, citá-lo como rotas, que na verdade são conjuntos de reações químicas que vão acontecer dentro do organismo e são reações de síntese e degradação dos nutrientes na célula.
e a gente divide ele em dois momentos, o catabolismo e o anabolismo, né? O catabolismo ele libera energia, então ele quebra os compostos e dessa quebra ou degradação dos compostos ele gera a energia, né? Então ele decompõe moléculas complexas, né, que geram dessa quebra entre os átomos de carbono, rende energia. E muitas vezes essas moléculas elas são criadas no outro processo, que é chamado de anabolismo. Né? Anabolismo porque o prefixo ana significa inversão. Então, se cata liberava energia, ana vai consumir energia. E aqui a gente tem um processo de síntese e formação dos compostos. E é onde a gente vai criar moléculas que são complexas a partir de moléculas que são mais simples. Então, aqui no processo de anabolismo, a gente vai reorganizar moléculas simples em moléculas que são mais complexas, biomoléculas que o seu organismo vai utilizar. Então, dentro desse conjunto de reações que a gente está comentando, a orquestra que vai coordenar todas essas reações são os sistemas multienzimáticos. Então, a gente trabalha com diversas enzimas nas rotas, nas diferentes rotas do metabolismo. Para quê? Para que a gente possa obter energia direta na forma de ATP ou ainda poder armazenar a energia para poder utilizar isso mais para frente, né? A gente estoca isso para nós humanos na forma de glicogênio, na forma de triglicéridos, que é gordura. Isso aqui, glicogênio é reserva de carboidrato, triglicéridos é reserva de gordura. E o amido nas plantas, que é reserva também de carboidrato. Como que a gente faz a obtenção dessa energia, né? E esse armazenamento? A gente trabalha aí com ou a energia solar, quando a gente está pensando nas plantas, ou fazendo a degradação dos nutrientes que são ricos energeticamente, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Dentro do metabolismo, nós convertemos moléculas de nutrientes em outras que são fundamentais para a célula poder trabalhar, né? E utiliza como precursores grandes moléculas, né? Que são os carboidratos complexos, os lipídios complexos e as proteínas, que por si só já são consideradas complexas. Vão polimerizar moléculas precursoras em macromoléculas. Né? Então, vão construir moléculas que são importantes para a sua célula trabalhar, como proteínas, ácidos nucleicos e até mesmo polissacarídeos, como, por exemplo, o glicogênio. No metabolismo, a gente também sintetiza e degrada biomoléculas, que são fundamentais para que diversas funções específicas na célula, como, por exemplo, ter um lipídio determinado na membrana plasmática, como, por exemplo, o colesterol, para permitir flexibilidade de membrana, para ele poder estar lá. Né? E também moléculas sinalizadoras, que passam dentro da célula de um lugar a outro para enviar sinais importantes para que a célula possa ter aí diversos sinais deflagrados, né? Como abrir, por exemplo, um canal de transporte para ou liberar um determinado composto e assim por diante. Então, o que nós queremos? Né? Qual que é o objetivo fundamental que a gente tem? A gente tem que pegar os macronutrientes, que são as gorduras, são os polissacarídeos, são as proteínas, e transformá-los né, em moléculas menores. As gorduras nós convertemos em ácidos graxos, colesterol e glicerol. Os polissacarídeos a gente converte eles em glicose, frutose e também galactose. E as proteínas a gente converte em aminoácidos. Então a gente reduz essas macromoléculas às suas moléculas fundamentais. E essas moléculas a gente usa para formar então a nossa energia. Como? Formando aí os transportadores de energia que posteriormente vão ser aí recrutados na cadeia respiratória para a formação de mais moléculas de ATP, ou em algumas situações a gente já consegue produzir ATP direto de algumas reações. Porém, nessa produção direta o rendimento é muito baixo.
né? Então, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, a gente otimiza essa produção de composto energético, de alta energia. E aqui, então, a gente fala das moléculas comuns e importantes nas vias metabólicas, né? Que é o ATP como moeda energética celular, né? Então, essa vai ser a molécula mais importante que a gente tem e é o que a gente está atrás, né? Que é para isso que a gente quer. O seu organismo ele quer produzir energia, porque ele precisa de energia para tudo, né? Tudo que você precisa fazer está gastando energia. E os transportadores de elétrons nos sistemas biológicos, que é o NADH e o FADH2, tá? Esses são os seus transportadores, que a gente vai utilizar posteriormente aí na cadeia respiratória. Então tá aqui para a gente ver um mapa metabólico de um jeito mais simples, tá? Então aqui, do seu momento da dieta, você tem o seu alimento, tá? E o seu alimento, ele é complexo, tá? O seu alimento ele é composto aí por carboidratos, que aqui a gente está falando de glicídios, de lipídios, de proteínas, também tem ácidos nucleicos no seu alimento e também tem vitaminas. Esses compostos, eles são macro, né? Eles são polímeros, eles são coisas grandes e eles precisam ser quebrados, então eles passam por reações de catabolismo. Então tá aqui, ó, carboidratos, lipídios e proteínas passam por reações de catabolismo para formar compostos menores. Esses compostos menores é que nós vamos converter a uma molécula chamada de acetil-CoA. E esse acetil-CoA que vai entrar no processo de respiração celular. Tá? Então, os carboidratos a gente reduz isso à glicose, que é o seu monômero, que é a sua unidade fundamental, e essa glicose é capaz de entrar no processo de respiração celular. A glicose ela é quebrada aí numa via chamada de via glicolítica, e o produto dessa via, que é o piruvato, ele vai ser então destinado ou à fermentação, quando você não tem oxigênio, ou, como o próprio nome já diz, no processo de respiração celular, onde você precisa, olha só, do oxigênio para funcionar. Tá? E quando você respira, você também expira e você libera gás carbônico. Quando você libera gás carbônico, você está liberando, ó, átomos de carbono, tudo bem? Então, que são as quebras das moléculas que a gente está fazendo. Esse processo de respiração celular, ele gera ATP, que é a energia útil. Para quê? Para que você venha aí e execute os seus processos metabólicos. A glicose que veio, né, da sua dieta, o seu carboidrato que foi desmontado em glicose, ele é suficiente para entrar nesse processo de respiração celular e gerar essa energia útil e também é suficiente para que você possa formar a sua energia aí estocada, que é, no caso do carboidrato, o glicogênio. Tá? E a gente tem dois glicogênios, o muscular e o hepático, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Essa energia que fica aqui armazenada nesse estoque, ela pode ser utilizada, por exemplo, quando você entra num jejum curto, que é, por exemplo, quando a gente vai dormir. Né? A gente entra num jejum aí mais curto, mas você precisa ainda assim de nutrientes para formar energia, porque o seu corpo não para, os seus processos metabólicos eles não param. Você pode dormir, mas o seu corpo ele não desliga. Né? Os lipídios. A gente também quebra eles em compostos menores, que são os ácidos graxos e o glicerol, né? E a gente vai formar então acetil-CoA, que também vai para a respiração celular, que vai liberar gás carbônico, vai liberar átomos de carbono, consome oxigênio e libera energia útil na forma de ATP para os processos metabólicos, tá? Que a gente tem aqui. Esse lipídio que a gente ingeriu, ele também é suficiente para fazer estoque. Tá? E ele fica armazenado na forma de triacilgliceróis ou triglicérides. E quando a gente precisa, né, quando o nosso estoque de glicogênio está se esgotando, ou ele vai se esgotar, a gente já vai utilizando a reserva aí de lipídio para poder suplantar aí a respiração celular, para ela não se esgotar. Né? Ela não pode parar, certo? E tudo que a gente, na verdade, ingere em excesso, acaba se tornando reserva. E reserva na forma de lipídio. As proteínas também.
né? Como elas vêm da dieta, a gente não consegue aproveitar, então a gente precisa transformar isso em moléculas menores, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos a gente utiliza aí o esqueleto de carbono deles para entrar no processo de respiração celular via acetil-CoA, né? Que faz então aí que esse processo de respiração celular nada mais é do que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, para também formar energia útil para esses processos metabólicos. Dos aminoácidos, a gente consegue fazer um processo de anabolismo, quando a gente tem aí a leitura do DNA humano, né, e processo de tradução desse DNA, que na verdade é pegar a informação genética e traduzir na forma que o seu organismo compreende, que é na forma de proteínas humanas. E uma dessas funções das proteínas são as enzimas, que são fundamentais para os processos metabólicos funcionarem. E as enzimas elas precisam muitas vezes de auxílio, e esse auxílio vem das coenzimas, que vem diretamente das vitaminas, que são os micronutrientes que são aproveitados diretamente, que são absorvidos diretamente. Então aqui a gente coloca a glicose no centro de tudo e eu mostro para vocês o seguinte, que a gente consegue produzir energia, tá, através da molécula de glicose, sendo através da via glicolítica ou via ciclo de Krebs, que é esses dois vermelhinhos que estão aqui. A gente pode usar a glicose para poder fazer modificação proteica, que é esse azul mais claro aqui. Por exemplo, que é um processo de adição de glicose natural às proteínas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em hemoglobina glicada? Que é um exame que a gente faz aí normalmente para monitorar um paciente diabético. A glicosilação das proteínas, ela é um evento normal que acontece. O excesso, que é problemático. E o excesso só acontece quando você tem excesso de glicose na circulação. A gente tem processos de biossíntese, onde a glicose ela está envolvida, que são todos esses de azul escuro. Então, a glicose está envolvida na síntese de colesterol, está envolvida na síntese de ácidos graxos, na síntese de fosfolipídios e também na síntese de nucleotídeos, né? Então, vejam só quanto é importante essa molécula de glicose no nosso organismo. A gente também consegue, via glicose, produzir estoque energético, que é via produção de triacilgliceróis, ou triglicérides, e também via síntese de glicogênio. E a gente ainda consegue, através dessa glicose, ter aí o potencial que a gente chama de redox, para a gente ter aí um evento com uma enzima chamada de glutationa, que ela tem poder aí antioxidante no organismo. Então, olha quanto, né, a nossa glicose, aquela simples glicose que veio lá da nossa dieta, olha o quanto ela é importante dentro do nosso corpo. A respiração celular, então, que a gente considera então os eventos aeróbicos, elas vão ocorrer aí em 3 estágios. E a gente já diz aqui o seguinte: a glicólise por si só, ela é um evento que não usa. Então aqui, vou colocar aqui, eu estou sem a minha mesinha hoje, mas vamos lá. Sem O2. Não usa oxigênio, tá? Isso acontece no citosol das células, de todas as células, tá bom? E a partir daí, então, no final da via glicolítica ou glicólise, a gente tem um composto chamado aí de piruvato. E esse piruvato ele é importante para nós por quê? Porque é a partir dele que a gente consegue formar um composto chamado de acetil-CoA, né? E esse acetil-CoA é que entra no ciclo de Krebs. Então vejam só nessa imagem aqui, acho que ela ficou um pouquinho pequenininha, mas vamos lá. Que a partir da glicose, dos ácidos graxos e dos aminoácidos, a gente chega nessa molécula central, que é o acetil-CoA, né? Da via glicolítica, a gente tem aí os eventos que chegam, né, as 10 reações que chegam no piruvato, e o piruvato tem 2 caminhos, um caminho sem oxigênio e um caminho com oxigênio. No caminho com oxigênio, ele entra
na mitocôndria e vira acetil-CoA. Ele perde um carbono, então o piruvato tem 3 carbonos e o acetil-CoA tem 2 carbonos, tá? E esse acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs para poder render essa molécula, tá? E quando ele entra aqui no ciclo de Krebs, esse ciclo ele acontece na matriz mitocondrial, certo? Ele vai gerar ATP, vai gerar NADH e FADH2, que vão ser utilizados aí. O ATP já é energia direta, mas o NADH e o FADH2 vão encostar na crista mitocondrial e vão ter os seus elétrons que estão sendo transportados extraídos, e esses elétrons, então, eles vão fazer com que prótons de hidrogênio sejam bombeados do lado da matriz para o espaço intermembranas, e então você consiga aí fazer posteriormente o retorno desses átomos de hidrogênio, desses prótons de hidrogênio, para a matriz mitocondrial via um processo aí, enzimático com a ATP sintase. E aí você consegue fosforilar, ou seja, adicionar fosfato ao ADP, formando então o ATP, que é essa reação que está aqui. Né? Via cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, a gente consegue aí formar, adicionar um fosfato, então fosforilar o ADP formando ATP. Tudo bem? Aqui a gente tem a formação aí de água nesse sistema. A via glicolítica, então, é uma via metabólica importante para a gente poder obter energia química via quebra da molécula de glicose. Tá? E ela acontece no citosol de todas as nossas células. E ela é independente do uso de oxigênio, então um processo considerado anaeróbico. No final da glicólise, o rendimento direto é de 2 ATPs. Tá? Em algumas células, como por exemplo as hemácias, é a única forma de se obter energia. O destino, então, que a gente tem, né, dos produtos que a gente vai ter da glicose quando ela entra na nossa célula, né, é acessar a via glicolítica e no final, né, ter aí a formação de gás carbônico, água e energia quando você entra no ciclo de Krebs como um todo, ou você não ter o acesso ao oxigênio e você fazer fermentação, então você formar um composto chamado lactato ou ácido lático. Sabe aquela dorzinha que dá em você quando você faz um exercício físico? Que dá sabe que quando você muda o treino na academia? Eu não lembro muito bem como é aquela dorzinha. Não tô com saudade também não. Brincadeiras à parte. Mas aquela descarga que a gente tem, né, daquela dorzinha é formação de ácido lático, que é uma via glicolítica que está acontecendo dentro do seu músculo. Fundamental para a contração muscular acontecer. E também a formação do glicogênio, né? Que aí a gente converte, né, a primeira reação que acontece na via glicolítica, né, que na verdade é a entrada da glicose na célula, a gente consegue mudar a cara dessa glicose para que ela permaneça dentro da célula, e aí a gente consegue formar a estrutura de estoque, que é chamada de glicogênio. Então, esses são os destinos possíveis da glicose dentro do nosso organismo, bem resumido, porque a gente viu na outra imagem que a gente tem muitos outros caminhos que a gente pode utilizar a glicose. Tá? Então, vejam só, a glicose ela vai passar pela membrana, isso aqui é a membrana, tá? Da célula, e ela vai entrar na célula, e quando ela entra na célula, ela ganha aí uma alteração. Essa alteração é que essa glicose agora, quando passa no seu transportador, que é um GLUT, né, transportador de glicose, que, né, vem do inglês glucose, então o GLUT é transportador de glicose, é um transportador aqui específico, tá, que forma uma glicose aqui dentro, chamada de glicose 6-fosfato. E essa glicose 6-fosfato, vejam só, é ponto de entroncamento de diversas vias metabólicas. Ela, como 6-fosfato, ela não consegue mais voltar, ó, repara que a seta é única, tá? Ela não consegue voltar aqui para o outro lado, que seria a circulação. Então, essa glicose 6-fosfato, ela pode
entrar na via glicolítica, formar o piruvato, que também é chamado de ácido pirúvico, que quando na ausência de oxigênio ele fermenta e vira lactato, faz processo de fermentação, e que quando você está na presença de oxigênio ele entra na mitocôndria, então ele vira um outro composto chamado de acetil-CoA e forma aí, no ciclo de Krebs gera, né, a formação de transportadores de energia que são o NADH e o FADH2 que vão ser utilizados na cadeia respiratória. Essa mesma glicose 6-fosfato, ela consegue formar o glicogênio, né, num processo chamado de glicogênese, né, gênese e formação, do glicogênio, tá? E a gente consegue converter esse glicogênio em glicose 6-fosfato de novo, através da via chamada de glicogenólise, né? Lise, quebra. Então, quebra da molécula de glicogênio, certo? E chegar aqui em glicose 6-fosfato de novo. Além disso, você tem glicose aí, quando tudo está dando certo no seu organismo, você tem glicose suficiente para ter acessado essa via glicolítica, para ter formado o seu glicogênio, e você também tem glicose suficiente para que você forme produtos específicos, como, por exemplo, a formação de pentoses, que são utilizadas nos ácidos nucleicos, como o RNA e o DNA. Tá? Os destinos, então, do piruvato. Então, de novo, né, a glicose ela sai aqui da circulação, ela entra na célula, atravessa a membrana através de um transportador específico aqui, é um GLUT, tá? Um GLUT2, e entra aqui no citosol, onde acontece a via glicolítica, e forma, então, o piruvato. O piruvato tem dois destinos. Ou ele pega o caminho da mitocôndria e só vai ter oxigênio dentro da mitocôndria, tá bom? Então ele precisa entrar na mitocôndria para poder fazer essa reação. Então, piruvato, quando vai para o processo de respiração celular, continuando o caminho, ele vai virar um acetil-CoA. Tá? Então, ele perde um átomo de carbono quando ele passa aqui na membrana da mitocôndria. Quando não tem presença de oxigênio, esse piruvato ele fermenta. Tá? E aí você tem duas opções. Ou fermenta virando álcool, ou fermenta virando lactato. A fermentação virando álcool é a produção de vinho, produção de cerveja, produção das bebidas alcoólicas que a gente conhece, é esse processo aqui que a gente está vendo. Né? Por exemplo, a produção de cerveja, você tem a levedura consumindo o açúcar, né? E gerando gás, né? Fermentação alcoólica. Já a fermentação lática, né, acontece aí, por exemplo, nas hemácias que não têm mitocôndrias, e não tem mitocôndria porque a hemácia é um saquinho de transportar oxigênio, e as mitocôndrias têm oxigênio. Então não dá para ter mitocôndria dentro da hemácia, ou uma coisa ou outra. Né? Então a hemácia foi feita para transportar oxigênio. Então ela teve que fazer uma opção. Ela não tem a mitocôndria dentro aí do seu citosol. Então ela tem que sobreviver aí os seus 120 dias à base de fermentação. Tá? Então ela vai ficar convertendo piruvato com uma enzima chamada de desidrogenase lática a lactato. Tá? E usa um transportador aí de energia também. Outras células que vão também utilizar aí o processo de fermentação são as fibras de contração rápida. Né? Quando você tem uma contração muito intensa, que são as fibras brancas, e aquelas, né, que são as fibras de contração rápida, e aquelas que são submetidas ao esforço muito intenso. Né? E aí, essa também usa o processo de fermentação, então usa muito aí, forma muito lactato. Por isso que a gente vê, por exemplo, os maratonistas, quando chegam ao final das provas, que eles estão com muita cãibra, que é essa descarga de lactato aí, que foi liberada na circulação, né? E está liberada ali no tecido. Recordar sempre é bom, né? Qual que é o objetivo, então, da respiração celular? É realizar uma transferência de energia, né? É onde a gente pega um composto orgânico e vai quebrando esse composto para gerar energia e transferir essa energia para as moléculas de ATP, que é a nossa molécula fundamental de energia,
Lembrando que na glicólise, né, você quebra a molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato, você forma de produto final 2 piruvatos, e que esses piruvatos têm 3 carbonos cada um. Nessa quebra, ela rende, né, sem ainda descontos, 4 ATPs e 2 NADHs. A energia desses 2 NADHs também vai lá para a cadeia respiratória para você extrair essa energia desse transportador aqui. Para quebrar a molécula de glicose na via glicolítica, eu consumi 2 ATPs. Então aí eu tenho um saldo na glicose de apenas 2 ATPs. Então aqui quando o piruvato ele vai entrar na mitocôndria, repara que ele tem aqui 3 átomos de carbono. Só que essa molécula é muito grande para poder entrar na mitocôndria, que é pequenininha. Então, quando o piruvato ele vai entrar na mitocôndria, ele tem um complexo que ele vai aqui, que é uma proteína transportadora, tá? E vai sofrer um processo que a gente chama de descarboxilação. Não se assuste com o nome, é simplesmente uma perda de carbono, que está aqui, ó. Olha o carbono saindo aqui, ó, na forma de CO2. Então, quando ele passa pela membrana da mitocôndria, ele libera um carbono na forma de CO2. Aqui dentro tem oxigênio, no citosol não. Então, aqui eu consigo liberar o CO2. Como eu quebrei essas ligações entre átomos de carbono, essas ligações rendem energia. Eu aproveito para armazenar em forma de transportador, que é o NADH. E o composto final formado, que ganha uma coenzima A, é chamado de acetilcoenzima A, que está aqui, que é peça fundamental para a gente fazer o ciclo de Krebs funcionar, né? Pela sua rota tradicional. O ciclo de Krebs, então, ou também ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo do ácido cítrico, tem diversos nomes, né? Na verdade, é uma rota central para você recuperar energia a partir de combustíveis metabólicos, que são carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, que quando você converte ele em acetil-CoA, você consegue fazer com que ele acesse esse ciclo de Krebs. O objetivo do ciclo: quebrar ligações entre os átomos de carbono para liberar energia, né, para formar moléculas altamente energéticas. Quem são essas moléculas? NADH e FADH2. No meio do ciclo, eu consigo formar já ATP. Na verdade, eu formo um GTP, que eu considero como um ATP. Só para a gente ver a localização de todas as etapas da respiração, a via glicolítica acontecendo no citosol, vem aí algumas literaturas chamadas de aloplasma. Quando entra na matriz é que você tem o ciclo de Krebs, né, que gera os transportadores que encostam nas cristas mitocondriais no processo aí da cadeia respiratória, que vai formar o ATP, que vai liberar essa energia para toda a célula trabalhar. O ciclo de Krebs, então, aumenta a chance de extração de energia da molécula de glicose que foi quebrada, ou do ácido graxo que foi quebrado, ou do aminoácido que foi quebrado. Aqui a gente está pensando na molécula de glicose para fazer um caminho mais direto, pensando nos carboidratos de começo ao fim. Como que acontece o processo de cadeia respiratória? Né? Quando você tem então aqui a representação da mitocôndria, a parte interna é aqui um pedacinho da crista mitocondrial. Então é um complexo multienzimático, vejam só, né? Aonde o que vai acontecer? Você vai encostar os transportadores de energia no seu receptor, na sua enzima específica. O NADH tem o seu receptor, que é o NADH desidrogenase, o FADH2 tem o seu, que é o FADH2 redutase. Quando você entra, né, você encosta esse transportador aqui, os elétrons eles são transportados para dentro desse complexo, né, para dentro dessa enzima. E esse elétron, na verdade, ele é atraído por esse oxigênio aqui, ó. Tá? Esse rapazinho aqui. Então,
você faz com que esse elétron ele passe em todos esses complexos proteicos por essas enzimas, porque cada vez que ele passa uma enzima dessa, ele libera para o outro lado, ele bombeia para o outro lado próton de hidrogênio. E é isso que você quer mudar o gradiente de concentração, você quer deixar com bastante próton, bastante positivo no espaço intermembrana e deixar mais negativo na matriz mitocondrial. Por quê? Positivo com negativo se atrai. E esse hidrogênio ele vai tender a voltar para a matriz mitocondrial, só que ele só tem um caminho para voltar. Ele só pode voltar via ATP sintase. Então, todo o hidrogênio que foi bombeado, porque o elétron foi passando em cada uma dessas enzimas, ele vai aí retornar depois via ATP sintase. Professor, o que aconteceu com aquele elétron que foi atraído pelo oxigênio? Esse oxigênio encontrou com o átomo de hidrogênio e aí ele virou água. Professor, então eu vou me afogar cada vez que eu estiver formando ATP? Não. A gente tem locais específicos para armazenamento de água. Então a gente não afoga quando a gente faz síntese de ATP. Né? Então aqui, ó, a ATP sintase é uma proteína motora, né, que lembra um carrinho de frição, que você carrega essa enzima, que ela, conforme entram os hidrogênios, ele consegue fazer com que essa proteína ela gire, né? Que ela tenha força motriz para girar, para que ela tenha aí energia suficiente para fazer essa ligação aqui, do ADP com o fosfato para formar, então, o ATP. Tá? Bom, aqui, ó. Por quem o elétron é apaixonado? Pelo oxigênio. E o nosso ATP formado aí de produto final. Esse é o foco, né? Extrair, então, a energia, os elétrons que estão nos transportadores, para que eles bombeiem hidrogênio para o lado do espaço intermembrana, para que esse hidrogênio possa voltar pelo único caminho possível, que é via ATP sintase. Resumindo, os elétrons, todos os elétrons de NADH e de FADH2 passam pelas proteínas que estão na membrana da crista mitocondrial e vão liberando energia. Essa energia faz com que os prótons de hidrogênio sejam bombeados para a parte externa e o retorno desses prótons para o meio interno, para a matriz mitocondrial, vai acontecer via ATP sintase. Ao passar por essa proteína, que é uma proteína motora, né, que ela vai girar para fazer mais energia, você então tem a geração dessa força, dessa energia, para que você faça então finalmente o nosso tão sonhado ATP. E aí eu trago para vocês aqui uma situação, ó, de quando esse negócio dá errado. Né? Por exemplo, o cianeto, que foi utilizado em Auschwitz, que era utilizado nas câmaras de gás no corredor da morte, em Phoenix, por exemplo, como está aqui na década de 50, ele é um aceptor de elétron, cianeto de hidrogênio. Né? Ele é um aceptor de elétron, ou seja, ele pega para ele o elétron. Né? Ele vai lá no transportador e pega para ele não deixa então que o elétron ele passe por todas aquelas proteínas, e se o elétron não passa pelas proteínas, o hidrogênio não é bombeado para o espaço intermembrana, então você impede a movimentação desses elétrons na crista mitocondrial, você bloqueia a cadeia respiratória. Se você bloqueia a cadeia respiratória, você tem uma queda muito abrupta na produção de ATP, vai faltar energia para sua célula, vai faltar energia para os tecidos, vai faltar energia para os órgãos. E aí, gente, o fim realmente está próximo. O saldo da respiração celular. Vamos fazer as contas aqui. Vamos arredondar tudo aqui como o NADH formando, né, cada NADH tendo energia para formar 3 ATPs, mas a literatura já traz que ele forma 2,5 e que cada FADH2 forma 2 ATPs e que a gente sabe que na literatura nova ela já forma 1,5 ATP, tá? Que é por conta aí do número de hidrogênios que ele bombeia, né? Mas a gente vai usar aqui a conta redonda.
Para cada molécula de glicose, vamos pensar lá no nosso açúcar, nosso carboidrato, bonitinho, bonzinho, na coxinha que a gente comeu, né? Que for quebrado, né? Oxidado. Então, termo oxidar significa quebrar. A cadeia respiratória recebe 2 NADH que vem da via glicolítica, 2 NADH que vem quando o piruvato entra na mitocôndria e 6 NADH que vem de dentro do ciclo de Krebs. Um total de 10 NADHs que por si formam 30 ATPs. Desse processo formam também 2 FADH2, que são enviados pelo ciclo de Krebs. Então, esses 2 FADH2, cada um formando, arredondando 2 ATPs, tem 4 ATPs formados. Tá? Na cadeia respiratória, então, eu formo 34 ATPs. No ciclo de Krebs, eu formo 2 ATPs direto, porque cada molécula de glicose vira o ciclo 2 vezes. Então, eu tenho ATP formado direto. Então, eu formo 2, cada giro forma 1. E a via glicolítica formaram 2. Para cada molécula de glicose, então, que é quebrada, você tem uma produção, aí, um saldo final da respiração, já com os descontos, de 38 ATPs. Esse número pode variar, tá? Além desse valor de ATP que a gente está arredondando, detalhe, estamos arredondando o valor de ATP, formado pelo NADH e pelo FADH2. Algumas literaturas trazem ainda um desconto, né, pelo processo aí de entrada do piruvato na mitocôndria consumir 2 ATPs. Tá? Então essa conta fica com um final de 36. Vamos olhar agora um pouquinho aqui para o glicogênio, né? O estoque, o nosso estoque aí de glicose. A glicose é a fonte principal, então, de energia para o cérebro e fornece a energia fundamental para que as nossas células com poucas ou nenhuma mitocôndria elas possam funcionar. É fonte fundamental de energia para o músculo no exercício, não tem outra fonte. Principais fontes que a gente tem de glicose vêm da dieta, do processo chamado de gliconeogênese, que é um processo bem lento e gasta energia, e do processo de glicogenólise, que é da quebra do glicogênio. A ausência, né, da fonte de glicose da alimentação faz com que rapidamente você libere glicose a partir do glicogênio hepático, e só do hepático, do muscular não. No exercício físico, o glicogênio muscular, esse fica degradado lá no músculo para servir de fonte energética. Quando os estoques de glicogênio eles se esgotam, alguns tecidos específicos sintetizam glicose, que ganha um termo chamado de novo, né? Então, a gente usa aí aminoácidos das proteínas teciduais e usa gordura, né, os lipídios, para fazer um processo chamado de gliconeogênese, formar nova molécula de glicose. Então, formar glicose de novo. Como que a gente regula via hormônio o nosso metabolismo energético? Na hiperglicemia, ou seja, quando você tem o seu estado pós-alimentado, você tem a secreção de insulina, né? Que aumenta a oferta, né, a captação de glicose pelos tecidos e faz com que você tenha o armazenamento de combustíveis na forma de armazenamento de carboidrato, que é o glicogênio, e na forma de armazenamento de gordura. Tudo que você ingerir em excesso vai ser armazenado como gordura. Foi assim que seu organismo aprendeu a guardar. Então, o que ele entender que dá para guardar, que você consumir em excesso, ele guarda na forma de gordura, porque a célula do tecido adiposo ela comporta bastante material. E a insulina inibe a mobilização dos ácidos graxos no tecido adiposo, ou seja, você não gasta ácido graxo, você não gasta gordura, você só estoca. Em hipoglicemia, quando seus níveis de glicose eles abaixam do normal, o normal é entre 69 e 99 miligramas por decilitro, você já secreta outro hormônio que é o glucagon, que libera a glicose a partir do glicogênio hepático, né, e inverte, né, o metabolismo energético do fígado e do músculo. Agora ele queima gordura e poupa glicose.
E aqui a gente tem o processo aqui, né? Ó, glicogênio muscular, né? Ele serve como reserva de combustível para a síntese de ATP durante a própria contração muscular. Então tá aqui, ó, o glicogênio ele é degradado, forma glicose, 1-fosfato, que vai a glicose 6-fosfato, que na via glicolítica forma ATP e lactato. Esse é o lactato que faz aquela dorzinha. O glicogênio hepático mantém a concentração da glicemia, principalmente nos primeiros estágios do jejum, que é o jejum curto, né? E por que o glicogênio ele consegue fazer isso? Porque ele tem no fígado, né, o glicogênio hepático. Lá no fígado a gente tem essa enzima aqui, ó, glicose 6-fosfatase, que é ela que consegue remover o fosfato do carbono 6 da molécula de glicose, e aí ela fica pronta para voltar aí para a circulação. O glicogênio para o músculo é dele mesmo, né? Então fica só para ele, não repõe a glicemia. O processo de gliconeogênese, então, são diversas etapas metabólicas que o organismo vai utilizar para fazer novamente molécula de glicose. Só que agora eu não uso carboidrato, né? E aqui a gente tem alguns tecidos que requerem glicose como única fonte de combustível. Olha só o cérebro, quanto que ele usa de glicose por dia. Olha as hemácias, quanto que elas usam de glicose por dia. Tá? Então a gente tem muitos tecidos que exigem glicose como fonte única ou principal de combustível. Então a gente precisa fazer uma manutenção da síntese desse composto. Quem vai fazer? Quem tiver a glicose 6-fosfatase. Quem tem? Fígado e córtex renal. Tá? E o fígado vai ser mandatório, até mesmo pelo próprio tamanho. Né? Ele vai aí conduzir a maior parte da gliconeogênese. Quem são os precursores? O que vai dar o start para fazer a molécula de glicose de novo? Pensa que você vai precisar recrutar o esqueleto de carbono para daí você formar, então, a molécula de glicose. Então você vai usar o que tiver carbono, lactato, os aminoácidos que são capazes de fazer glicose, que são chamados de glicogênicos, o glicerol e também o piruvato. Essa via é ativada quando o organismo está com os níveis de glicose nos tecidos e na circulação baixos, devido ao consumo do glicogênio. Existem muitas enzimas e vários processos que são comuns na via glicolítica e na gliconeogênese. E, desta forma, a gente precisa regular a ativação de cada uma dessas vias para que não haja uma competição. Né? Quando eu preciso que a via glicolítica funcione, a gliconeogênese está parada. Quando eu preciso que a gliconeogênese funcione, a gente para as enzimas da via glicolítica. Tá? Então isso é muito bem cadenciado. Quem ativa? Glucagon. Né? Provoca o quê? A modulação de algumas enzimas, favorecendo a gliconeogênese e desfavorecendo a glicólise. Como é possível sintetizar glicose, então? Pegando na gliconeogênese, né, fazendo, né, a promoção da gliconeogênese a partir do piruvato ou do oxalacetato para retornar a glicose. Que é isso, né? Piruvato, oxalacetato, e eu tenho que chegar então no fosfenol piruvato, que veio da via glicolítica, né? Então a gente tem aqui alguns momentos em que você precisa ter aí uns desvios nessa via, tá? O primeiro desvio é aqui, do piruvato para fosfenol piruvato, ele tem que pegar carona no oxalacetato, tá? E vejam só, que depois a via ela segue aí as enzimas da via glicolítica na direção inversa. E aqui estão marcados os pontos chaves para vocês. E aí, quando tudo está dando certo no seu organismo, você tem glicose suficiente para acessar todas essas vias metabólicas e também a via das pentoses, que é uma via alternativa para o metabolismo da glicose. Nessa via você não tem a formação de ATP, mas você tem duas outras funções importantes. A primeira delas é formar NADPH, né, que é um transportador de energia também. Lembra o NADH, né? Então, assim como o NADH,
né? Ele transporta elétrons e ele é necessário para a síntese de lipídios. Esse NADPH ele é fundamental para fazer colesterol, ácidos graxos e também produção de hormônios. E a outra função da via das pentoses é síntese de ribose, né? Para formar os ácidos nucleicos, que aí a gente vai formar um composto chamado de ribose 5-fosfato, né? Que é o açúcar que faz parte da estrutura do nucleotídeo. Aonde ocorre essa via? No citosol. Em que células a gente faz isso? Células do tecido adiposo, do fígado e nas hemácias. Essa é a via, né? A gente chega em glicose 6-fosfato a partir do glicogênio, da glicose que veio da dieta, ou aí do piruvato. Essa glicose 6-fosfato, né, ela tem ação aí, sofre a ação de uma enzima chamada de glicose 6-fosfato desidrogenase, né, que é uma enzima marca-passo da via, tá? E a deficiência dessa enzima, né, que é a primeira enzima dessa via das pentoses, constitui uma causa importante de hemólise aguda dos eritrócitos, que causa anemia hemolítica, tá bom? E depois a gente continua na via, ó, repara que a gente tem aí a produção de NADPH, até que a gente tem aqui, ó, a formação de um composto já que tem 5 carbonos, que depois ele é reorganizado na forma de ribose, que essa sim é utilizada para a síntese de nucleotídeos do RNA e do DNA. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da revisão, que ajude um pouco vocês nos estudos. Até a próxima!